começar aqui, ó, tá dando 5 minutinhos? Cadê esse povo? Será que todo mundo... Tava todo mundo animado para comentar do filme. Então, acho que atrasaram hoje. Mas eu preparei uma pequena apresentação e eu vou começar assim, explicando uns pontinhos, aí depois, se o pessoal for entrando, a gente vai comentando, senão vamos nós aqui na força. Muito bom, né? Eu achei muito legal que vocês trouxeram a sugestão desse filme. Eu não tinha visto antes, né? E, gente, que filme incrível, bem construído, né? As cenas, assim, porque o filme, primeiro, a gente vive ele também com os olhos, né? Então, assim, toda a composição do filme, as cenas, a imaginação, aquele despertar que vai tendo, né? Até essa imagem aí que seria a capa do filme, que fica na cena final, dá para ver assim que coloriu, né? O que significa assim que a vida dela voltou a ter cor. Ou talvez pela primeira vez, né? Teve uma cor aí. Então eu criei aqui uma apresentação pequenininha para resumir o filme, mas depois a gente vai puxar aí exatamente com vocês, certo? Então, resumindo aí o nosso filme, né? A personagem principal é a Agneta. Ela é uma mulher ali beirando 50, né? Dá para entender ali que ela tem uns 49, pelo jeito. E ela tá numa vida assim que até iniciando o filme a gente vê que tá repetitivo, né? Cansado, todo dia a mesma coisa. Para ela ter um momentinho de viver algo dela, ela faz escondido ali, quando ela vai comer o queijinho dela, escondido, os doces, né? Então dá para ver assim na fisionomia dela que a vida é repetitiva, ela só está esperando viver e morrer, né? É isso que ela até traz no começo. Então, de repente, assim, ela se vê numa decisão ali meio impulsiva, meio maluca, né? Ela vê um recorte lá do jornal falando que eles precisavam de uma pessoa que ficasse cuidando de um menino, né? Inicialmente falou um menino, depois ela descobre que não era nada de menino. E aí ela topa ir lá para Provença para cuidar desse tal de menino. O menino é um personagem maravilhoso, né, gente? É um senhorzinho, também cheio de história de vida, e ao contrário dela, ele é super assim, da imaginação, de romper padrões, né? Mas é muito bonito ver na trajetória do filme que os dois acabam se conectando, porque ela tem coisas para despertar e ele tem coisas para resolver também, né? Lá com o filho. Então tem toda essa trajetória da Agneta que a gente vê, até que ela vai tendo esse despertar com várias coisas ali. Realmente é um filme maravilhoso dessa história dela, que representa a história de muitas mulheres, muitas vezes, né? Eu trouxe aqui alguns pontinhos para despertar aqui as reflexões, para depois ouvir vocês também, né? Um dos pontos assim que eu achei que a gente vê muito ali no filme é essa questão da mulher invisível, né? Então, isso é muito antigo na perspectiva aí da vida das mulheres. Então, mulheres que fazem lá o seu papel de mãe, de cuidadora, esposa. Hoje a gente vê, né, com a entrada das mulheres cada vez mais no mercado de trabalho, tendo que dar conta de todos esses papéis e também ser profissional, e muitas vezes não tendo todo esse trabalho reconhecido, não podendo ser vista e principalmente não podendo ser vista de um lugar como uma mulher que deseja também, né? Uma mulher que deseja a vida, que deseja se descobrir, que deseja viver também no seu corpo, tudo aquilo que ela deseja. Eu coloquei aqui a fotinha, né, da obra que retrata a Ofélia. Não sei se vocês conhecem, né, a obra lá de Shakespeare, Hamlet, e a Ofélia ela é uma das personagens. Agora, a música da Taylor Swift, eu acho que vocês conhecem, né? A saga de Ofélia, que viralizou aí esses tempos. E qual que é a sina ali de Ofélia mesmo, né? Ela é uma personagem que ela fica presa lá nos padrões da época, ela fica invisível, né? Ela não tem espaço para o que ela quer, ela vive assim respondendo aos outros.
E aí ela tem um desfecho trágico, né? Tanto que ela perde a sanidade e acaba aí morrendo nesse lago, né? Com as flores. Então, essa saga de Ofélia, muitas vezes ela vai lembrar a gente nessa saga da mulher, do feminino, que é invisível, que não é visto, não é considerado, e que hoje em dia, ainda bem que a gente tem uma mudança, né, nesses padrões de se permitir, mas eu acho que o filme da Guineta ainda mostra, né, apesar da gente estar na modernidade, o quanto que isso é desafiador, o quanto que isso ainda acontece muito, né, na vida das mulheres. Porque. Não estava me vendo, agora tá, Vivi? Não? Vocês não estão me vendo também ou só a Vivi? Eu tô, normal. Eu também, eu tô. Então é aí. Aliás, boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde, Vivi Dani. também. Atrasei. A Verônica mandou 2 links e aí ela mandou um só de supervisão e eu tava lá. Aí eu falei, nossa, será que ela aconteceu alguma coisa? Elas estão mais de 10 minutos atrasada. E fiquei lá sozinha na sala. Falei, peraí, eu vou entrar lá no grupo para avisar. Aí eu entrei, era o de cima, eu cliquei no de baixo, eu achei que era um só, um link só para tudo. Isso. E por isso que eu entrei atrasada, porque eu tô aqui um tempão esperando. Ah, não, como a gente vai fazer agora o filme aberto, então eu vou ter que colocar 2 links, porque depois o segundo encontro é particular, né? Então, mas ok, tudo bem. sintonizando. Tá bom, tá bom. Que bom. A primeira parte eu só dei o resumo do filme, Tá né? bom. Então, agora que eu tô trazendo esse ponto, né, da mulher invisível e de como hoje, né, meninas, a gente tem isso mais quebrado, só que o filme da Guineta eu acho que mostra uma realidade atual e que mesmo assim é difícil, né? De quebrar certos padrões, principalmente quando a gente olha lá, ela, uma mulher assim, na meia-idade, né? O quanto que isso tem ainda de preconceito. Outro pontinho que eu queria trazer aqui para despertar, né, as nossas reflexões, é o perigo da gente ficar adiando a própria vida, né? Então, às vezes a gente se pega não só por conta dessa pressão que vem sobre a mulher, mas às vezes dentro de nós mesmas, o quanto a gente se coloca numa posição de ter tanto que sobreviver, de ter que organizar a vida, e às vezes a gente acaba caindo até num piloto automático que não dá espaço para a gente viver uma vida que muitas vezes a gente nem sabe o que deseja, né? Então, isso não vem só de fora, essa pressão. Às vezes a gente mesmo acaba sendo enquadrado ali, se colocando num certo piloto automático que a gente nem sabe dizer o que a gente gostaria de viver na vida, né? E isso é um perigo, porque quando vê, né, a vida é assim, ó. Aí passou 50 anos, e aí? Como que eu estou? Né? E outro pontinho é sobre esses recomeços, né? Esses recomeços não terem idade. Muitas vezes a gente vem de uma ideia até silenciosa, assim, né? De que os jovens é que têm a sensação de estar começando a vida, né? De ter chances. Ok, isso é muito forte na juventude, né? As pessoas jovens, elas têm um leque de opções, têm energia, mas isso não quer dizer que a gente mudar de rumo é só quando a gente é jovem, né? Pelo contrário, o filme ali sugere, até do lado de vários personagens, se a gente for ver, todos recomeçando ali. Até se a gente for ver o marido dela, né? O marido dela começou aí a praticar esportes, estava todo envolvido lá. Então, quer dizer, até ele teve um recomeço lá do lado dele, e ela teve o recomeço dela. Eu esqueci agora o nome do senhorzinho, gente. Não sei se era Larry. Não, é o Einar. Einar. É. Até ele, né? Essa cena assim da conexão dos dois eu achei muito linda. Então, a mensagem do filme também é que não tem idade para a gente recomeçar, né? E que em todas as fases da vida a gente tem coisas para aprender e a gente pode crescer com isso tudo. Então, esses são alguns pontinhos aqui que eu trouxe para breves comentários, né? Para eu despertar aqui a minha visão. Mas agora eu quero ouvir vocês, né? Como que vocês se sentiram assistindo o filme? Qual ponto mais tocou?
que deixou vocês pensativas. Então, fiquem à vontade aqui para vocês partilharem. Agora é com vocês. Posso começar? Pode, puxa o carro, Kika. Ai, a princípio, assim, eu comecei, assim, quando eu comecei, primeiro que nem você falou, só o próprio visual do filme, assim, já é muito gostoso, né, de ver. Mas eu me sinto muitas vezes na posição dela, assim, acho que foi isso que mais me conectou com o filme, assim, porque às vezes é como se a minha rotina, assim, de casa e tudo mais, assim, tivesse engolindo quem eu realmente sou, sabe? O que eu realmente quero fazer, o que eu realmente quero mostrar, assim, para o mundo do meu trabalho e tudo mais. Então, às vezes eu sinto que a rotina que eu tenho, assim, de casa, principalmente questão casa, assim, vai tá me engolindo. E quando ela dá aquele grito, assim, né, é como de liberdade, assim, para ela viver quem ela realmente é, porque até então ela estava, que nem você mesmo disse, né, sobrevivendo. Nossa, aquilo me tocou de uma forma como se eu tivesse tão bem que dá esse grito, sabe? De encontrar quem prazer em tudo, não ficar, eu não sei se eu estou sabendo me expressar, mas de de viver coisas diferentes. Eu sinto que eu estou deixando de viver coisas, de fazer coisas que eu gosto, por viver uma rotina assim que não me traduz quem eu sou, sabe? Então ela me trouxe muito esse sentimento de querer, de olhar mais para isso. O que que eu estou deixando de lado? O que que eu estou deixando de viver? Isso ela me trouxe muito assim vivo dentro de mim, sabe? O que é incrível no filme é que ele é tipo assim, uma comédia, né? Levinha, assim. Ele traz os elementos pra gente rir, só que, na verdade, é um tema muito pesado, né? Que nem você tá contando. É uma sensação de ser sufocada, né, Kika? E você olhar, perceber que se identifica, né? Olhar para a vida do jeito que tá. Realmente é muito pesado. Então, o filme ele traz de uma forma assim levinha para a gente dando risada, de uma forma simbólica, mas é algo para a Ele gente é pensar. extremamente profundo, eu achei, sim. Ele aborda de uma forma muito bacana, mas é extremamente profundo, porque eu acho que muitas pessoas hoje em dia estão vivendo dessa maneira. No automático, deixando de viver coisas que realmente gosta pelo trabalho, que daí às vezes acaba consumindo e a pessoa não consegue sair daquele ciclo, né? Quando ele grita assim, gente, nossa, aquele senhor é o máximo, né? Que ele grita, libido, libido. Eu falei, a princípio eu não tinha captado, assim, depois eu entendi, o libido dele é onde está o prazer dele, onde estão as coisas que ele quer viver, onde que tá, né? Porque a vida, ele estava envelhecendo né? Então eu falei assim, aí eu vou dar vontade de gritar, libido, cadê? Cadê? Onde está o meu libido, né? Então, e é esses prazeres, né? A busca desses prazeres. Que nem eu amo cachoeira, amo mato, amo estar no meio da natureza. E eu tô tão pouco. Minha filha eu não levei para conhecer uma cachoeira e ela já tem 10 anos. Então eu falo assim, gente, cadê, né? A gente vai vivendo no automático e esquece de olhar esses pequenos prazeres. E aí a vida vai passando. A vida vai passando e a gente não se percebe. Então, esse filme meio que veio com. Oh, vamos olhar aí para onde está o seu libido, né? Onde está o seu prazer? Que lindo, Kika. Esse libido aí, essa libido, ela é muito freudiana, né? Porque o sentido da psicanálise é exatamente esse. Inclusive, eu achei um ponto muito psicanalítico mesmo, assim, né? Porque dá para ver que até a cena, né, em que ela entra em contato com o corpo dela, ela vê, né, oh, minha barriguinha fofinha, o encontro dela com a sexualidade. Então, é nesse ponto que a gente vê as coisas virando. E para a psicanálise, é exatamente esse ponto, né? A gente vê que Freud tinha muita razão. Esse ponto do nosso contato com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, ele faz muito mudar a nossa conexão com a vida, né? Libido é mais do que a sexualidade, é o prazer com a vida também, né? E muitas mulheres acham que na idade delas, que nem ela, eu tô com 41, ela lá era os 50, né? Isso. Ainda mais assim, agora as mulheres estão mais, né?
não vendo essa parte já acabou, né? Não tem mais nada para fazer. Tem mudado muito isso. Mas ainda tem muitas mulheres que acham que não tem mais muito o que elas viverem. Ou viver um prazer, ou viver um amor, ou sentir prazer com o próprio corpo. Então, esse filme vem trazer que é possível, né? É possível não, é totalmente real e a gente, qualquer idade, a gente ter esse despertar, né? Exatamente. Exatamente. Quem mais quer vir aqui comentar? Bem-vindo. Eu. Seja Ai, eu quero bem-vinda. dizer que eu tava com muita saudade. Nós Morrendo também. de saudade de vocês. E é muito bom estar aqui, tá bom? Até que enfim vamos. conhecer a Vivi, que a Dani tanto fala. Eu imagino quantos elas falam muito bem de mim, imagino. Você viu que você é famosa, né? Né? Que bom. Que bom que é pelo bom. Vamos lá. Gente, esse filme, ele realmente é maravilhoso. Maravilhoso mesmo em todos os sentidos. Teve momentos que sim, eu também chorei. Pois o filme realmente é muito profundo, a gente se enxerga. Você, Kika, falando, né? Eu me vejo também nessa questão de dona de casa, mãe, e eu percebo quanto a gente se perde em várias funções. Na função de mãe, você é mãe, na função de esposa, é esposa, é dona de casa, é isso, é profissional. E ao assistir o filme, eu percebi que, assim, a gente perde um pouquinho da nossa identidade, digamos assim. A identidade dela é totalmente, praticamente não existe no início do filme, até ela se reencontrar. E eu também me vi nessas questões também. Porque como a gente mantém essa rotina de mãe, de esposa, de dona de casa, de dona do próprio negócio e de estudante também, a gente acaba perdendo e deixando de se enxergar. Eu acho que não é um filme que fala só sobre autoestima, sobre envelhecimento. Eu acho que fala sobre a questão de quem você verdadeiramente é, quando a outra pessoa não está te olhando, por exemplo, sabe? É um filme muito profundo, é um filme sensacional, e eu já indiquei para 1 milhão de pessoas assistirem. Muito bom. Ele é desse ano, né? Ele é desse ano o lançamento, não é? Eu Né? acho que foi 2025. Faz pouco tempo que lançou, acho, na Netflix. Faz pouco tempo. No máximo, finalzinho, acho que do ano passado, né? Mas, se eu não me engano, acho que é 2026, Mas a Netflix, eu acho que ele entrou faz pouco tempo que ele entrou. E o que a Vivi falou, muito legal, assim, essa observação, Vivi, de ela se olhar no espelho, né, quando ninguém tá ali, porque mostra mesmo, essa cena mesmo é ela se olhando no espelho, né, e tem vários momentos, quando ela tá lá com o pintor, né, lá no livrinho, assim, dá para ver que ela começa a se observar, ela começa a observar o corpo dela, e enquanto ela tá longe mesmo de casa, longe do olhar do marido, ela também se permite viver outras versões, né? Que antes ela fazia só escondida, às vezes lá quando ela tava com o queijinho dela, mas não podia viver isso. E lá ela dava vazão a isso tudo, né? Então, sim, é um despertar muito além da autoestima mesmo, bem observado. Thaís, ele entrou dia 29 de abril e ele é desse ano mesmo. Acho que ele foi em abril mesmo que ele foi lançado. Então é bem recente mesmo. Ele é recente. O que mais? O que vocês acharam aí? Thaís, boa Oi. tarde, meninas. Boa tarde, Thaís. Eu só não vou abrir a câmera, porque eu não me preparei, não deu tempo nem de me preparar para a aula, mas eu não queria perder, porque eu assisti o filme, vi que vocês tinham muitos comentários, vi alguém falando que tinha chorado, eu falei, eu também chorei. Pois venha dizer, gente. não precisa se preparar. Esse filme falou muito comigo, assim, eu vivi uma infância muito forte, porque meu pai, ele não me deixava colocar roupa sem manga. Ele literalmente me proibia. Eu sei que a questão da guineta tem a ver com físico, mas quem não, né, nunca se preocupou, esse braço tá gordinho, né, essa roupa esse decote tá me deixando mal, essas coisinhas. Mas o meu caso falou muito ao meu coração, por quê?
o meu pai realmente, literalmente proibia, não podia colocar uma camisa sem manga. E eu amava usar roupa sem manga, era o meu sonho. E a primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei de maior, que eu paguei minhas contas, que eu saí da casa dos meus pais, foi literalmente mudar meu guarda-roupa e me libertar daquilo. Mas eu tinha muita vergonha quando era algum conhecido mais velho do meu pai que me via assim. E também quando eu não podia, nunca deixei meu pai me ver sem uma camisa, com uma camisa sem manga. Então, assim, era uma coisa que era um tabu, sabe, para mim. E eu não tinha essa liberdade. E quando eu vi a Guineta se libertando daquilo, era como se ela estivesse desabrochando, né? E ela sentiu o corpo dela e ela não conseguia olhar no espelho, gente. Aquilo foi muito forte. Aí eu vi a primeira parte do filme, que ela come as suas emoções, que tudo o marido critica, tudo não pode. Eu até comparei nas minhas anotações aqui o marido como superego, né? Que fica o tempo inteiro limitando ela, proibindo de várias coisas, colocando limites. Então eu coloquei ele como superego. E aí a primeira parte ela tá lá comendo as emoções, ela tem na comida o descanso, a paz, o aconchego. Ela dorme e acorda com a comida. Então é como se a comida fosse a companhia dela. E aí, quando ela vai para a segunda parte no filme, que ela chega lá para poder, achando que vai cuidar de um jovem ou de uma criança, né, de um menino, e que ela encontra o Einar, que é um idoso, e que fala a língua dela, que é o melhor de tudo ainda, e ela não se identifica com o jeito dele, ela fica até um pouco meio assustada, mas depois, tanto ele ajuda muito ela, como ela também ajuda ele como agradecimento, e assim, é libertador ver o quanto que ele funciona como o ID para ela, né? Que tudo pode, experimenta isso, isso é novo. Quando ele chama ela, fala com ela para dançar, ela fala que não sabe, se você movimenta o corpo, então você dança. E aí mostra para ela, né, a liberdade para dançar, ela não conseguia nem falar dela, né? Não tinha o que falar dela, ela já falava do outro. Ele, não, mas não quero ouvir do seu marido, eu quero ouvir sobre você. E ela, sobre mim, ela não tinha o que falar, ela não lembrava, assim, de alguma coisa marcante. Outra coisa também que mexeu muito comigo, é que lá ela comia na frente de todo mundo, numa boa, sem ser criticada. Então, assim, esse filme, eu me identifiquei também muito com ele e achei o máximo, assim, no início eu não estava entendendo muito, mas depois quando eu vi, por exemplo, uma pessoa de 49 anos, é quase a minha idade, eu tenho 47, também estou numa transição de profissão, e ela, 25 anos de trabalho, e foi mandada embora, ela não sabia fazer outra coisa, e tipo assim, tudo bem, vou aprender, isso aqui eu consigo. E aí ela, né, mesmo com todos os medos dela, com ele colocando ela cada vez mais insegura, ela quebrou aquilo ali tudo e falou, não, eu consigo, e ela foi. E quase que o superego ainda trouxe ela de volta, né? Ela chegou a entrar no carro e voltar, e no meio do caminho ela deixou o id falar mais alto, e não, eu vou voltar, eu vou viver aquilo. E ali ela já começa naquela cena dela ali, tirando e ficando com aquela roupa, com pouca roupa, e naquele campo de lavandas. Nossa, gente, foi maravilhoso, foi libertador. Eu amei, foi muito forte. Essa cena, né, que é até a capa do filme, é maravilhosa mesmo. Achei muito interessante a comparação, Ale, do superego e do id, porque é isso mesmo, né? Vou pensar os dois lados. O marido até tinha alguns bons conselhos, né? Cuidar da saúde, é claro que não era comer o queijo doce toda vez, né? Mas não tinha o equilíbrio, ele era, assim, cruel nesse controle, né? Que é um superego mesmo. E o id, né? Que é o lado do... Nossa, fugiu de novo. Einar. No lado dele, eu vou falar senhorzinho. No lado do senhorzinho, também, se ela fosse fazer tudo que ele tinha colocado ali, ela, né, talvez assim, era uma coisa até exagerada, bizarra, né? Mas aí ela seria o ego no meio disso tudo, né? Que vamos ver a realidade, vamos ver aqui o que dá para aproveitar do superego e o id, né? Porque também eu quero viver. Então, no final, acho que a escolha dela foi exatamente isso, né? Ó, o que eu dou conta? Porque isso é uma coisa muito importante das nossas escolhas, dos nossos desejos. Primeiro é um desafio descobrir o que a gente deseja, né? Só que daí, quando a gente descobre, o outro desafio é como é que eu vou sustentar o que eu desejo. Por isso que talvez ela entrou no carro, né? Eu vejo assim, como é que eu ia sustentar? Falar não para o meu marido, falar não para toda a minha vida lá na outra cidade.
para os filhos, né? Porque uma das pressões muito grandes, embora não mostrou nada assim muito dos filhos dela, mas quando, principalmente uma mulher mãe, de repente toma uma decisão assim, seja de se separar, seja de ter outro rumo na vida, os filhos julgam muito, né? É difícil de aceitar. É como se a mãe tivesse que ser sempre aquela versão Ofélia, né? Amélia. Muito bem observado. Exatamente. E Thaís, você acredita que eu fui madrinha de um casamento sexta-feira, de uma amiga, assim, uma amiga mãe, irmã, que casou, ela tem 60 anos, ela tinha no primeiro casamento 39 anos de casada, tinha um marido narcisista, porque, tipo assim, 10 horas era o toque de recolher dentro de casa, não podia ninguém ficar fora da cama, umas coisas assim, como se fosse um militar. E ela passou a vida toda só batendo continência, tipo, tá bom, tá bom. E, por exemplo, ele fazia as coisas em casa, ele não aceitava nem ajuda, ele era muito metódico. E ela sempre foi muito trabalhadora, professora, concursada. Então, ela, tipo, que bancava a casa e ele cuidava do jeito dele. E aí, no final, eles já não falavam mais a mesma língua, acho que nunca falou, né? Mas no final estava pior. Ele tinha um sonho de ter um sítio e ela um motorhome. Ela queria viver na estrada, mas não aqui no país. Ela queria. Ela dirige muito bem e ama, né? Isso. Até falei com ela para assistir o filme Agneta. E aí ela quer ir para os outros países. Aí ele não abraçou esse sonho dela, ela pegou, fez o que a Agneta fez. Ela falou: quer saber? Eu vou começar do zero. E aí você acredita que nesse caminho, tem 3 anos que ela separou? Ela conheceu um cara e tá super feliz, casou agora, com 3 meses que ela conheceu esse cara, ele abraçou todos os sonhos dela, e os filhos gostaram, aprovaram ele, foram até, assim, o filho entrou com ela no casamento, e as 2 filhas foram de damas. E os 2 filhos do outro cara também foram no casamento, tipo, a filha entrou com ele, e o outro filho entrou também com alguma coisa, acho que do casamento lá. E assim, ou seja, os filhos abraçaram e eles estão super felizes, assim, iniciou uma nova vida com 60 anos. Olha lá. Que Uma nova história história. linda, né? E realmente, essa é um filme que representa a realidade muito forte. Eu vejo muito assim, se fosse analisar as gerações, né? Talvez assim, a geração, por exemplo, idade mãe da Agneta, né? Uns dos 70 até os 90 anos aí. É uma geração que nem entrava em contato com o próprio desejo, não tinha opções, né? Era sempre ter aquele ritmo do ser mulher, dona de casa, cuidar dos filhos, é isso, né? A geração aí dos 40 aos 50, 60 já tem mais essa opção, né? Embora ainda sofra muito esse preconceito. Então, dos outros que estão em volta, elas mesmas às vezes passaram muito a parte da vida sujeitas, né? A esse modelozinho, e aí, às vezes, no que se chama até crise de meia-idade, começa a ter aquela reviravolta, né? Então, assim, são mulheres que estão numa transição disso. E a geração, né, um pouco antes, vamos falar dos 20, 30, tem já nascido com mais essa revolução, né? O que às vezes se torna uma pressão contrária, pelo que eu observo, que a pressão hoje é você não aceitar os padrões. E aí acaba sendo que até acho que conecta com outro filme que a gente falou na outra vez, né? Do Adoráveis Mulheres. E aí, se uma mulher quiser ter esse modelo de não, eu escolho me casar, eu escolho ser dona de casa, né? Então, às vezes, tem essa pressão de, poxa, eu não estou honrando o feminismo o suficiente, né? Então, a gente vê que essa mudança é algo que, atualmente, cada geração tem vivido de um jeito. Por isso que, quando todas nós assistimos, né, acho que a gente se identifica com muitas partes. Eu, particularmente, assim, achei interessante, porque, por mais, assim, que eu não tenho aquela pressão de, exatamente essa, de ser a dona de casa, estar naquele piloto automático, mas a gente tem uma pressão de se portar de uma certa forma, né? A gente cresce sempre, seja do molde que a gente veio de berço, às vezes até de famílias mais conservadoras, até o julgamento, às vezes, que a gente sempre fica olhando para os outros, né? Então, você ter uma virada de chave, igual ela teve, do se importar menos com a opinião dos outros e permitir que ela encontrasse o que ela queria ser, isso é um processo que não tem idade, todas passam, né? Eu diria também, Thaís, que além disso, ela, além de não se importar com a opinião dos outros, ela ainda coloca assim,
na hora que ele fala assim, vamos embora, porque eu não estou feliz, ela falou, mas você não está feliz? Eu estou feliz. Você não está feliz porque eu estou feliz? Aquela pergunta é forte, porque aí ela entende que não é sobre ela, ele não está nem aí para ela, na verdade, né? E é ali que acho que ela começa a se conectar com ela mesma, tipo, eu sou importante, agora eu vou viver essa felicidade que eu encontrei. E essa dinâmica, eu vou até, né, vou deixar vocês falarem, mas essa dinâmica de casal, ela é assim, é absurdo como isso acontece, assim, a proporção, né? Eles têm quartos separados, então, assim, o casamento vira uma sociedade, né? Isso é muito comum. Pode falar, Kika. O que eu observando, assim, agora que me veio na mente, na verdade, é que, lógico que ela teve que ter aquele movimento de sair daquele lugar que ela estava, né, para ir, porque ela tinha sonho de conhecer lá também, né, como é que chama lá onde ela estava mesmo? Fugiu o nome. Para onde ela foi? Provença, né? Provença, ela tinha o sonho de conhecer aqueles campos de lavanda, ela tinha um sonho, então ela teve que ter essa coragem de fazer esse movimento, mas ela só conseguiu também essa mudança grande porque ela saiu da onde ela estava, do ambiente, das pessoas e tudo mais. Talvez se ela tivesse continuado ali e tentado uma mudança, talvez ela não conseguisse, porque ela estava em volta de pessoas que dizem para ela, que nem o marido dela, que era ridículo o que ela estava fazendo, como ela estava se portando. E quando ela também saiu do carro, foi quando ele disse que ela ia acabar com tudo isso e ia voltar ao normal, a vida dela normal, que acho que foi onde ela não suportou a ideia de voltar a ser o que ela era, né? Então, tem essa questão também, que nem eu, no meu caso, a Vivi falou ali também, né? A gente está nesse meio de mãe, dona de casa, tudo. Como sair desse ambiente? Como sair dessa rotina? Como mudar isso estando nesse contexto? Porque quando a gente está fora, né, é mais fácil você ter essa visão. E ela teve uma ajuda daquele senhor maravilhoso. Mas e quando você não tem isso? Como que a gente sai desse contexto dessa vida que a gente não está se enxergando, assim? Estudando psicanálise, o que vocês estão fazendo? Exato. Nisso vocês já estão fora da curva. Mas talvez seja isso sobre, assim, porque o filme é uma imaginação, assim, né, que foi projetada. Então, assim, é tudo numa dimensão muito grande. Mas a gente não precisa ter tantas mudanças, assim, na vida para se libertar, né? Eu vejo, assim, Kika, que é muito mais a gente mudar, às vezes, o sentido até do que aquilo que está no nosso dia a dia significa para a gente. Né? De repente, por exemplo, eu estou no casamento, né? Eu quero ter uma liberdade do que eu me sinto aqui no casamento, né? Porque o casal não se reinventa, né? Volta a se conectar, faz coisas diferentes, né? Às vezes tenta algo assim. Então, não precisa ter um divórcio, né? Caminhos diferentes, algo muito assim, né? Virou tudo para ser uma revolução. A revolução, ela está nos pequenos passos. Então, sim, às vezes quando você se coloca aí, eu tinha uma profissão, agora eu estou tentando outra. A forma, né, como a gente interage com a vida. Eu acho que começa pela nossa mudança de olhar. A Lê levantou a mão, pode falar. A pergunta da Kika me deixou assim também, olha para você ver, porque é tão libertador e não é questão de sair do lugar e ir para o outro país ou para ir para o lugar que ela queria conhecer. Foi mais do que isso, foi quando ela descobriu que a opinião do outro não conduzia ela mais. Porque tudo dele, ela chamou ele para dançar, e ele falou assim: mas se as pessoas veem a gente fazer isso, o que eles vão pensar da gente? Ninguém pode ver a gente fazendo isso. E ela, tipo assim, pensa o quê? O que eles têm que pensar? Então, assim, a primeira coisa mais libertador, primeiro é estudar psicanálise mesmo. Mas a segunda é não preocupar com a opinião do outro. A gente preocupa muito com a opinião do outro e às vezes esquece de viver as nossas opiniões. Quando ele fica lá, o Einar fica, né, no jardim, chamando a libido dele, ele está chamando a energia de viver, né? Vai muito além do que até a opinião dele. Ele quer saber assim, cadê minha alegria? Cadê o motivo maior para o hoje? Não amanhã, né? Não é muito forte, gente. E vocês acham
Pensem aí, vocês acham que esse despertar, ele vem de fora? Digo assim, o despertar da mudança mesmo, né? Que o estímulo muitas vezes pode vir de fora. Mas, assim, esse ponto de transformação, sabe? Ele vem de fora ou de dentro? Eu sinto que é muito de dentro. É muito, assim, é uma coisa que meio que grita dentro da gente, assim, por essa mudança, sabe? Então, para mim é totalmente de dentro para fora, assim. Vocês perceberam isso no filme também? Eu acho que a mudança vem de dentro para fora, mas começa de fora, de alguma coisa que vê. Por exemplo, assim, quando aquela mulher dá o espelho para ela olhar, que ela não consegue se olhar, ali começa um tocar por fora. Mas na hora que ela sente, aí tudo acontece lá dentro. Mas sempre vem algum movimento por fora para poder. Tudo ajudou, tudo, até mesmo aquele homem que chamou a atenção dela quando alguém falou assim: olha, as mulheres tudo queriam ficar com ele está olhando para você. Aí ela começa já a despertar um pouco, e tudo vem do desejo, você precisa ver para desejar, né? Então, tudo começa assim, do de fora, vendo, aí ela começa a despertar nela aquele desejo, aquela vontade, e na hora que ela alcança, e tudo, o movimento começa cada vez mais por dentro mesmo. Isso mesmo, é verdade. Então, tem muito estímulo que vem de fora. Embora eu veja assim que também não é regra, porque tem pessoas que parecem assim, ó, que já nascem meio que fora da casinha. Então, tem pessoas que a mudança, assim, os estímulos não precisam nem chegar até elas já vão atrás dos estímulos, né? Então, tem personalidades assim também. Mas, assim, muitas acontecem nessa via, que nem aconteceu no Cagneta, né? Coisas que foram cutucando. E aí, nesse ponto, até aquelas mudanças que a gente acha tão pesado na vida, que a gente, assim, de primeiro momento, a gente nem queria. Imaginem só, imaginem vocês na pele dela. Não sei se vocês já passaram por isso, ou se tem pessoas conhecidas que passaram. Eu tenho pessoas conhecidas que passaram de 25 anos ali na mesma empresa, o caso da Guineta, ou muitos anos, né, na mesma empresa, com aquele salário fixo, né, aquela ideia de estabilidade, e de repente, pum, vira, né? Então, assim, o desespero de você perder aquilo ali, embora para ela não representou muito assim, mas geralmente isso é avassalador, né? Porém, às vezes, quando esse estímulo negativo vem, é o que desperta para outras coisas. E ela foi tendo vários estímulos, né? Mas realmente, daí o ponto da transformação, porque, que nem eu falei, né, agora há pouquinho, a gente tem que refletir sobre eu sustentar esse desejo. Aqui é outra história, né? Porque daí os estímulos de fora uma hora acabam, né? As festas acabam, as pessoas às vezes em volta da gente vão embora, enfim, né? E aí sobra o quê? Sobra a gente para sustentar aquilo que a gente quer. Então, esse acho que é o ponto de virada, né? Foi um processo muito interno. Eu dou um exemplo disso que eu fiquei pensando na própria parte do desejo, assim, dela, né? Ela primeiro teve que aprender a se desejar para depois ela se permitir ser desejada pelo outro, né? Então, primeiro ela teve que fazer as pazes com o corpo dela, perceber quem ela era, e aí isso fez uma reação em cadeia de como ela se relacionava com as pessoas afora. Porque quando a gente não se aceita, quando a gente não se conhece, é aí que está o foco da mudança, né? Quando a gente não tem isso, a gente não suporta as pessoas de fora, né? As mudanças que vêm de fora. Agora, quando a gente volta a atenção primeiro para nós, nos fortalecemos, nos conhecemos, aí a gente passa a poder transbordar isso, né? E eu percebo também, né, pegando o gancho do que você falou, né, que quando a gente não se conhece, o que o outro fala, o que o outro diz, se torna verdade, né? A gente toma como verdade, o ambiente que a gente vive também se torna quem a gente é. Então, essa questão de saber quem a gente é importantíssimo. Exatamente. É como se eu virasse para você e falasse assim: Kika, tem uma barata na sua cabeça. Eu ia ficar desesperada se você não estivesse na frente aí da câmera vendo que não tem barata nenhuma aqui. A Thaís que tá louca. Então, sim, às vezes as pessoas colocam baratas na nossa cabeça para a gente se desesperar, mas se a gente, tá equipado lá com a terapia, né? A gente se conhece e fala, não, isso aqui é seu, não é meu.
Aí que nem eu falo assim pra minha filha, né? Ai, mãe, você acha que eu sou boa nisso, né? Aí eu falo, Alice, o que que você acha? Você acha que você é boa o suficiente? Porque as pessoas vão te falar várias coisas, filha. Vão te falar um monte de coisa. Você tem que saber quem você é para saber, olha, o que ela tá falando não é verdade. Então aquilo não vai te atingir. Então, desde pequena, eu meio que tô treinando, porque eu passei muito por isso, de acreditar muito no que o outro dizia. Eu acho que acho que não teve, acho que quem não passou. Então, eu meio que eu quero criar minha filha para entender que ela tem que saber quem ela é, porque o que o outro vai dizer para ela depois só vai atingir ela se aquilo realmente for verdade, porque ela sabe quem ela é. Então é isso que é o importante. Exatamente. Mais alguém com algum comentário para fecharmos aqui? Eu amei. Quando é que vai ter o próximo Clube do Filme? Porque eu tenho vários filmes, apesar que agora eu tô na vibe de séries. Eu vou trazer você para ser comentarista, viu? Não sei se vai ser no próximo, mas depois. Vou adorar. O próximo é daqui 2 semanas. Então, meninas, Vivi, Tatiane, que estou vendo que está aí também nos ouvindo. Daqui 2 semanas. Ainda não decidimos que a gente vai fazer a votação lá no grupo. E a minha ideia é realmente assim, ir trazendo as meninas para virem comentando, né? Esse Clube do Filme, ele faz parte também do projeto aqui do curso de psicanálise, né? Por isso que a maioria das meninas aqui já estão comentando, falando bastante, porque já estão acostumadas. Mas eu estou abrindo ele, né? Para a gente ter mais interação, já que são encontros gostosos. Então, esse e o Clube do Livro, que é na quarta à noite, eles estão abertos para a gente poder conversar. E aí a gente decide, as meninas ali do curso, qual que vai ser o próximo filme. E aí, em breve, teremos a divulgação, ok? Thaís, por favor, coloque Eu Só Posso Imaginar como votação também, é maravilhoso. Só posso imaginar? Eu Só Posso Imaginar. É a respeito de um pai e um filho. E Não, uma mãe agora também. vai ser assim, Ale. Vocês vão escolher o dia que vai ser de vocês. E aí, vocês vão escolher o filme. Então, tipo assim, no dia da Alexandra, você vai Uau! escolher o seu. Entendeu? Aí vamos ter todos os custos. Meninas, então, muito obrigada aí as participantes, vocês que estiveram aqui. Ficamos por aqui com o nosso Clube do Filme. E as aluninhas, eu vou fechar essa reunião, aí vocês já sabem lá o esquema, né? Entrar no outro link. E Vivi, nos vemos em breve, então, hein? Beijos!